Bem, na verdade, esse sermão é um exercício acadêmico, tá bem? De aprendizagem. Leiamos o texto. Assim diz o Senhor: por 3 violações de Israel e pelas 4 não retirarei o castigo, porque os juízes vendem o justo por dinheiro e condenam o necessitado por causa de um par de sandálias. Esmagam sobre o pó da terra a cabeça dos fracos e pervertem o caminho dos mansos. Um homem e seu pai mantêm relação sexual com a mesma jovem, para profanarem meu santo nome. Deitam sobre roupas penhoradas diante de qualquer altar e na casa do seu Deus. Bebem o vinho dos que eles tiraram como multa. Mas destruiu o amorreu diante deles, cuja altura era como a dos cedros e cuja força como a dos carvalhos. Destruí seu fruto por cima e suas raízes por baixo. Também vos fiz subir da terra do Egito, e por 40 anos vos conduzi pelo deserto, para tomar posse da terra do amorreu. E dentre os vossos filhos suscitei profetas, e nazireus dentre os vossos jovens. Não foi realmente assim, filhos de Israel, diz o Senhor. Fizeste os nazireus beber vinho, e aos profetas ordenaste: não profetizeis. Eis que vou abrir o chão debaixo de vós, como abre o chão um carro cheio de feixes. A fuga do ágil será impossível, o homem forte não empregará a sua força, e o herói não salvará a sua vida. Aquele que maneja o arco não ficará em pé, nem o ligeiro de pés se livrará, nem tampouco o cavaleiro salvará a sua vida. E o mais corajoso entre os heróis fugirá nu naquele dia, disse o Senhor. Teodorico Ballarini, um teólogo italiano, diz que os profetas tratam de alguns temas, como o monoteísmo, a crença em um Deus único e universal, o moralismo, apresenta um Deus santo e o homem pecador, e o messianismo, promessa de um Messias, entre outros temas. Para nossa exposição, focalizaremos em um desses aspectos, que é o moralismo. A saber, nós propomos o tema O Juízo do Senhor sobre o Pecado. De imediato se faz necessário definir o que seja juízo e pecado. Juízo é um ato de julgamento de um Deus que retribui as ações dos homens que estão contra a sua vontade. Já pecado, podemos encontrar a sua definição teológica em nossos símbolos de fé, tanto no breve catecismo quanto no catecismo maior, que dizem: pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus ou a transgressão de qualquer lei por ele dada como regra à criatura racional. Porém, em uma definição mais popular, podemos dizer que pecado é um atentado contra Deus, algo que ofende a Deus. Assim, nosso tema é o juízo do Senhor sobre o pecado. Sendo o pecado uma afronta a Deus, é necessário dizer que ele se expressa de várias formas. E é justamente nas expressões do pecado que nos concentraremos. Para tanto, vamos localizar nosso interlocutor, que é o profeta Amós. Amós tem seu ministério no século VIII, como mostra a introdução da profecia no capítulo 1, verso 1. O rei de Israel, das 10 tribos do norte, era Jeroboão, que reconquistou as terras perdidas pelos seus antecessores e tornou o reino do norte, Israel, muito próspero. É no esplendor deste reino que se faz ouvir a voz de Amós. Seus ouvintes eram tanto os ricos como pobres, latifundiários e pequenos agricultores, e os grandes assolavam esses pequenos. No culto, a pompa dominava, o ritualismo era intenso, as celebrações, as festas, os dias santos, os sábados, tudo era feito com muita grandeza ritualística. Contudo, o clima era de opressão e hipocrisia. A situação era caótica, reinava a injustiça e o culto formal.
E é nesse contexto que Deus se insurge contra o povo através do profeta que faz o anúncio de juízo. Por 3 violações de Israel e pelas 4 não retirarei o castigo, diz o verso 6. A expressão inicial, assim diz o Senhor, é a fórmula característica dos profetas do Antigo Testamento. De acordo com Luiz Monlulo, ela serve para expressar as autoridades divinas das palavras que seguem, como, por exemplo, os versos 3, 6, 9, 11 e 13 do capítulo 1, onde ocorre a mesma expressão. Assim, a palavra do profeta é a própria palavra de Deus, sua boca é a própria boca do Senhor. Portanto, o anúncio do juízo é do próprio Deus, por 3 transgressões de Israel e por 4. É a forma de resumir os crimes, as violações e as transgressões de Israel. Os pecados que serão descritos encontram sua expressão tanto individual quanto coletivamente. No caso que estamos vendo, o anúncio do juízo vem motivado por crimes coletivos. Israel, isto é, setores bem significativos do povo estão praticando tais violações. A expressão por 3, por 4, é uma construção em paralelismo sinonímico numérico e elíptico. Isto é, pela construção, sabemos que não são somente 3 ou 4 crimes, mas uma quantidade indeterminada e uma quantidade muito grande. Tanto pode ser muito quanto poucos, mas é indeterminada, e neste caso são muitas. O que nos leva a crer que existem mais pecados do que os que estão abaixo alistados, como prova o restante da profecia de Amós. Assim sendo, o anúncio do juízo, decorre de todos os pecados ou das expressões do pecado que atrai sobre si a ira divina e o juízo do Senhor. Não sustarei o castigo, isto é, não revogarei, não retirarei a mão. Isto certamente não é um decreto eterno de Deus, mas um decreto condicional, não condicionado pelo homem, mas pela própria vontade de Deus. Neste oráculo, não percebemos isso. Contudo, ao lermos a profecia toda de Amós, notaremos essa condição imposta pelo próprio Deus à sua própria vontade, na expressão, buscai o bem e não o mal, para que vivais. Amós 5,14. Entretanto, o castigo descrito neste trecho é irrevogável, e isso afirmamos porque estamos em condições próprias para isso. Quer dizer, estamos vendo o fato consumado. Contudo, se quisermos usar um argumento do texto, podemos recorrer ao que Gesenius chama de perfeito profético, isto é, a certeza do profeta de que o evento descrito realmente acontecerá e não falhará. Assim, temos o anúncio do juízo proferido pelo profeta baseado na autoridade do próprio Deus. Juízo motivado pelos pecados do povo que atrai sobre si o castigo irrevogável de Deus. Daí segue imediatamente a justificativa do juízo. O que chamamos de justificativa do juízo é a explicação do porquê, a razão pela qual o juízo virá. Isto não significa que o Senhor deva justificar seus atos, pois, como sabemos, ele é soberano, livre para agir. Isso quer dizer que o povo deve saber a causa, deve conhecer as consequências de seus atos. Walter Brueggemann, no seu livro Imaginação Profética, diz que o profeta é a consciência do povo. Assim, Amós dá nome ao pecado e descreve as formas pelas quais ele se expressa. Para Amós, e consequentemente para o Senhor, o povo está cometendo pecados sociais, porque os juízes vendem o justo por dinheiro e condenam o necessitado por causa de um par de sandálias. Esmagam sobre o pó da terra a cabeça dos fracos e pervertem o caminho dos mansos.
A Bíblia de Jerusalém chama isso de venalidade da justiça, ou seja, a justiça está sendo comprada, subornada, negociada como um artigo de comércio. Bussey tem a opinião de que este texto se refere à escravidão, que negocia o ser humano, um tráfico humano. Qualquer que seja a interpretação adotada, não se pode negar que o texto se refere a uma situação social, a uma trágica violação de uma norma divina para o relacionamento social fraterno. O crime do povo é a avidez dos grandes contra os pequenos. A palavra pobre pode ser traduzida por fraco, magro, desfalecido. Qualquer tradução que adotarmos fará referência aos desvalidos dentre o povo. O mesmo Bussey, comentando o início do verso 7, diz que o pobre lançava poeira sobre a cabeça em sinal de miséria, mas a ganância, ou na ganância, os grandes senhores de terra desejavam até o pó que estava sobre a cabeça dos miseráveis. É bem bacana essa ilustração, né? Podemos então traduzir essa passagem assim: eles esmagam sobre o pó da terra a cabeça dos fracos, reduzem o homem ao pó. No entender de Bonora, isso é reduzir ao homem ao estado pré-humano, a nada, a um estado de pré-criação, reduz o homem ao pó de onde ele foi formado. E tem mais, eles ainda pervertem o caminho do justo, o tornam torto, desencaminham as pessoas. Isso é fácil de compreender. Quem pode acreditar na justiça onde ela inexiste? O primeiro estado tem nome: pecado social, onde a injustiça e a opressão são institucionalizadas e a ganância é normal. Outra manifestação do pecado são os pecados morais. Um homem e seu pai mantêm relação sexual com a mesma jovem para profanarem meu santo nome. À primeira vista, podemos sobrecarregar a ênfase do texto no delito do incesto, isto é, na relação de pai e filho com a mesma jovem. Entretanto, além dessa relação incestuosa, e isso me parece mais significativo, o crime também se constitui uma afronta contra o Senhor, pois toma uma jovem como objeto degradante do prazer, o que revela um ultrajante uso do ser humano para a satisfação egoisticamente pessoal. Diz o texto: para profanarem meu santo nome. Tudo que atinge a dignidade do ser humano atinge a dignidade de Deus, pois somos a imagem dele. O nome desse crime é pecado moral, onde o nome de Deus é profanado pelo uso da sua imagem como objeto de prazer. Também temos entre as manifestações do pecado o que chamamos de pecados teológicos. Diz o texto: deitam sobre roupas penhoradas diante de qualquer altar e na casa de seu Deus bebem o vinho dos que eles tiraram como multa. Veja, diante de qualquer altar, como dissemos no início, um dos grandes temas do profeta é o monoteísmo, o ensino de que há somente um Deus e que o culto deve ser prestado somente a Ele. Por isso chamamos de teológico o pecado contra Deus. O deitar-se diante de qualquer altar demonstra a leviandade com que Deus era tratado. É como dizer que Deus existe, mas existem outros deuses também. Igualar o Senhor a outros deuses se constitui em um crime teológico, é fazer pouco caso, é uma traição, em uma palavra, é idolatria. E tudo isso tem um agravante. Eles deitam sobre roupas penhoradas. Êxodo 22, 26 fala sobre o penhor de roupas. Elas deveriam ser entregues ao dono antes do pôr do sol. Russell Shedd diz que tais roupas eram um pano quadrado que servia como coberta, portanto, uma roupa essencial para o indivíduo. Se não bastasse isso, eles ainda bebiam vinho dos que foram multados.
Isso era um rito do culto de Baal, um sincretismo. Isso era um crime contra o Senhor. Isso era rebaixar Deus, honrá-lo com frutos da opressão sob forma de legalidade. A opressão era celebrada em um culto orgiástico. E Amós dá o nome desta transgressão, pecado teológico, reduzir Deus à categoria de outros deuses e pretender honrá-lo com o fruto da opressão é um atentado contra ele. Mas ainda não acabou. Há um outro pecado que é o pecado religioso. O texto diz: mas vós fizeste os nazireus beber vinho, e aos profetas ordenaste, não profetizeis. O texto nos fala de nazireus. Nazireus eram pessoas consagradas ao serviço divino, pessoas que faziam votos solenes, comprometiam a não beber vinho, a não cortar o cabelo, entre outras coisas. Temos, por exemplo, Sansão, João Batista, Samuel, entre outros. O pecado aqui nomeado é de ordem religiosa, isto é, uma ofensa contra os consagrados de Deus. Aqui vemos os nazireus sendo induzidos a quebrarem seus votos de abstinência, que eles estão bebendo vinho de forma obrigatória. Arnold Schultz chama isso de violação dos direitos humanos. E não é difícil chegar a essa conclusão, pois a consagração pessoal a Deus é um direito, e obrigar o indivíduo a rompê-la é violar esse direito. O fato agravante está na segunda parte do verso. Não profetizeis. Isto é uma intimidação aos profetas. Cale-se, é uma ameaça mesmo. Como dissemos, o profeta é a consciência do povo, e aqui ele incomoda. No incidente do profeta Amós com o sacerdote Amazias, que a gente pode ler lá no capítulo 7, versos 12 e 13, vemos que o profeta é intimidado pelo sacerdote. Ele violou a lei de segurança nacional, porque Israel era um estado civil religioso. Amós foi acusado de conspirador. O pecado religioso foi induzir os que foram consagrados a quebrar seus votos e intimidar os porta-vozes de Deus. Eis as justificativas do juízo. A consciência do povo é despertada para seu estado de pecado. E fica fácil de entender qual é a razão desses pecados. Os versículos 9 a 11 são o que chamamos de Torá profética, isto é, a lembrança da tradição do êxodo, da conquista, do estabelecimento da nação. Aqui Amorreu representa todas as nações da região. Frutos e raízes representa a destruição completa. O verso 9 diz: mas destruiu Amorreu diante deles, cuja altura era como a dos cedros, e cuja força como a dos carvalhos. Destruí seu fruto por cima e suas raízes por baixo. Continua o verso 10. Também vos fiz subir da terra do Egito, e por 40 anos vos conduzi pelo deserto, para tomar posse da terra do Amorreu. E dentre os vossos filhos suscitei profetas e nazireus dentre os vossos jovens. Não foi realmente assim, filhos de Israel, diz o Senhor. O êxodo, no verso 10, o estabelecimento na terra prometida, no verso 11, a pergunta retórica exigindo um sim como resposta. Mas apesar de tudo isso, o povo está indiferente, faz pouco caso de Deus, trata Deus com leviandade, e tudo isso lança o povo longe do Senhor, o que faz com que eles vivam pecando. Essa é a razão do juízo. Depois de detalhado o estado das coisas, vem a descrição do juízo. A descrição do juízo é feita pelo que chamamos de perspectiva profética. A perspectiva profética toma o acontecimento imediato como um todo. Por exemplo, Jerusalém sofreu uma série de castigos. Senaqueribe a cercou em 710, depois foi dominado por Faraó Neco em 610 e por fim Nabucodonosor a destruiu em 587. Depois restaurada, e Ptolomeu Sóter capturou Jerusalém em 320, Antíoco Epífanes arrasou com as suas muralhas em 170,
Pompeu a tomou em 63 e em 70 depois de Cristo ela foi totalmente destruída. Os eventos aconteceram em sequência, mas os anúncios dos profetas veem os eventos, às vezes, como um único fato. Assim, dentro da perspectiva profética, o verso 13 ganha uma nova dimensão. Sabemos que em 722 ocorreu a queda de Samaria e as tribos de Israel foram deportadas para o exílio. Contudo, não creio que o verso 13 esteja se referindo ao cativeiro assírio, e sim a um terremoto. E esse é o novo colorido do verso 13. O verso diz: Eis que vou abrir o chão debaixo de vós, como abre o chão um carro cheio de feixes. Isto é a descrição de um terremoto. Para comprovar isso, basta olharmos sobre o escrito do livro, isto é, Amós 1:1, que identifica o gênero literário, o autor, a data, etc. Ele nos diz: 2 anos antes do terremoto. Houve, de fato, um terremoto nos dias de Uzias, como mostra Zacarias 14, versos 4 e 5. E Flávio Josefo, o grande historiador hebreu, atesta esse terremoto em suas antiguidades. O mais significativo, entretanto, é que tanto Josefo como o editor de Amós veem o tremor de terra como juízo de Deus por causa do pecado. Em outras passagens da Escritura, vemos que Deus usa o terremoto como instrumento de juízo. Por exemplo, você pode conferir Isaías 20, em 9, verso 6, Apocalipse 16, verso 18. Assim, a descrição do juízo mostra um aviso, talvez um chamado à conversão. Um terremoto, porém, foi o primeiro castigo dentro da perspectiva profética. Depois, como sabemos, veio o cativeiro. O castigo traz consigo as consequências do juízo. A fuga do ágil será impossível. O homem forte não empregará sua força, e o herói não salvará a sua vida. Aquele que maneja o arco não ficará em pé, nem o ligeiro de pé se livrará, nem tampouco o cavaleiro salvará a sua vida. E o mais corajoso entre os heróis fugirá nu naquele dia, disse o Senhor. Evidentemente, um abalo sísmico causa destruição. Todavia, a ênfase do texto recai nas consequências do juízo sobre as pessoas e não nos danos causados pelo evento. Assim, o que vemos são as trágicas consequências sobre a vida humana. O desespero, por exemplo, uma tentativa alucinada de fugir, a pé, a cavalo, um corre-corre, um tumulto da multidão. Vemos também a impotência, todas as armas, os valentes soldados de nada adiantarão, a força de nada valerá. É o homem experimentando o amargo sabor da impotência. Ele nada pode diante da situação. E ainda tem a morte. A luta pela vida não é mais pela comida e bebida, mas o que está em jogo é como salvá-la do inevitável, do tremor de terra, do juízo. E a vida? Não há mais possibilidades para ela. São consequências trágicas, sim, contudo verdadeiras. Desespero, impotência e morte. Eis as consequências do juízo. Ao meditar nesse trecho de Amós, o Espírito Santo nos incomoda e nos inquieta. O juízo do Senhor sobre o pecado, isso nos lança para nossos dias. Como estamos vivendo dias tão iguais aos de Amós? Opressão, hipocrisia, situação caótica, injustiça, culto formal. Deus se insurge contra tal estado de coisa e oferece uma alternativa. Repetindo, o profeta deve ser a consciência alternativa àquela dominante. Ele é o indivíduo que mantém a lucidez no meio do caos. Ele não está alienado, mas engajado com Deus, com seu Deus e com a sua vontade. A igreja tem uma função profética, tem a função de ser a boca de Deus para a sua geração. Ela deve revelar a vontade do seu Senhor para a comunidade. Ela tem a função de ser a consciência alternativa da sociedade em que vive.
Portanto, a igreja deve anunciar o juízo do Senhor e fazer isso com toda a autoridade. Assim diz o Senhor, pois os pecados do povo atraem tal juízo sobre si, pois o pecado é um obstáculo aos desígnios de Deus. Mostrar o porquê do juízo, isto é, dar nome aos pecados sociais, à opressão dos latifundiários sobre os pequenos agricultores, as injustiças do judiciário, o suborno, as negociatas políticas, a corrupção institucionalizada, a ganância do poder público, tudo isso são crimes sociais. Fome, desemprego, salário mínimo, mortalidade infantil, menor abandonado, velho abandonado. Deus faz opção preferencial pela justiça em todos os níveis, e esta deve ser a opção da igreja também. A igreja deve se referir aos pecados morais, o uso e abuso do corpo como objeto de prazer, o adultério, a prostituição, o incesto, a fornicação, a pornografia e qualquer coisa que degrade a pessoa humana à categoria de objeto. E também os pecados teológicos. Igualar Deus a outros deuses é pecado, idolatria, o sincretismo, o culto oco, formal, hipócrita, ritualístico e inócuo. Também os pecados religiosos, violentar a liberdade de consciência, instituir religião oficial, proibir a pregação, censurar a literatura, caçar ministros, intimidá-los, calá-los. Os pecados têm nome, a igreja deve chamá-los por seus nomes e mostrar que eles são frutos da indiferença para os feitos de Deus, a cruz, o Cristo e o amor. A igreja, como voz profética, deve descrever o juízo. Parece difícil saber o que vai acontecer, e eu não estou propondo que a igreja deva prever o futuro. O que eu quero sugerir é que a igreja busque na palavra de Deus as lições objetivas no passado para poder indicar o caminho. Enchentes, ciclones, maremotos, todo tipo de cataclismos são apenas acidentes naturais ou Deus está ativo na história? Além disso, a igreja, como voz profética, deve nomear as consequências do juízo, não apenas para a vida aqui e agora, mas as consequências eternas. Morte física, mas também espiritual. Deve nomear o desespero, a impotência e a morte, e tudo que o juízo de Deus provoca. Hans Walter Wolff, referindo-se aos profetas do 8º século, disse: os profetas puseram a nu a culpa do seu tempo. Portanto, creio que a igreja, como comunidade profética, deve pôr a nu a culpa do seu tempo. Que Deus nos abençoe. Amém. Até a próxima aula.